Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar num livro de Platão aqui, que são os discursos de Platão. Esse livro se chama Timeu e Critias e é onde Platão descreve Atlântida, né? Mas além disso ele descreve a criação, né? E essas coisas assim, como se formam as coisas. E ele descreve também como se formam as cores. E eu notei assim nas palavras dele, né, uma associação com o que é o mixang, assim, com a forma com que ele expressa o que são as cores, como ele explica para nós, né, como se forma e como a gente se vê as cores, né, e como a gente deveria ver as cores. Lembra muito que é o mixang pelo Shogyan Trungpa lá, que é o lama quem criou essa linha de fotografia, né? Essa linha de visão e cunhou a palavra mixang também, né? Eu vou ter que me abaixar um pouquinho aqui para ficar lendo ali, porque eu vou ler um trecho agora desse livro, que é um trecho curto aqui, mas é muito interessante assim o que ele fala sobre as cores, né? De como se formam as cores e como a gente deveria ver e o que a gente deve se preocupar em ver também, né? O texto não é fácil, é um pouco difícil o texto, mas é tranquilo de se entender, né? E esse aqui é um trecho que já está além da metade do livro, e ele já explica 3 gêneros de sensações aqui, né? E esse aqui é o quarto. Então começa assim: resta-nos ainda um quarto gênero de sensação que é forçoso que determinemos, pois envolve em si mesmo um grande número de variedades. A todas elas chamamos cores. Trata-se de uma chama que emana de todos os corpos, cujas partículas têm a mesma dimensão que as do raio de visão, de modo a produzir a sensação. Nos discursos anteriores, dissemos algo sobre as causas da origem da visão. No que respeita às cores, eis a explicação que está mais de acordo com a verossimilhança e que parece ser adequada para expor detalhadamente. As partículas que vêm de outros corpos e chocam com o raio da visão são por vezes mais pequenas, por vezes maiores e por outras têm a mesma dimensão que as do raio de visão. As que são do mesmo tamanho são insensíveis e a essas chamamos-lhe transparentes, mas as maiores que associam o raio da visão e as mais pequenas que o dissociam são irmãs das que parecem quentes e frias à carne e amargas à língua. Assim chamamo-lhes acres, porque aquecem. Quanto ao branco e ao preto, são impressões semelhantes àquelas, mas são geradas noutro órgão, motivo pelo qual aparecem de um modo diferente. Eis o modo como devemos nomeá-las. O branco é o que dilata o raio visual e o preto é o que faz o contrário. Quando se trata de um movimento mais pungente e de um outro gênero de fogo que chocam com o raio de visão e o dissociam até os olhos, irrompendo com violência pelas entradas dos olhos, dissolvendo-as, fazem correr delas essa torrente de água e fogo, a que chamamos lágrimas. Quando este movimento, que é próprio fogo, se encontra com o fogo que vem no sentido oposto, um deles salta como um relâmpago e o outro entra e extingue-se entre a umidade, gerando-se nesse alvoroço todo tipo de cores. A esta impressão chamamos ofuscação, e aquilo que produz damos os nomes brilhante e resplandecente. Porém, quando o gênero de fogo intermédio entre esses dois chega à parte úmida dos olhos e se mistura com ela, não é resplandecente, em virtude de a umidade se misturar com o clarão do fogo. Produz-se uma cor sanguínea, a que damos o nome encarnado. Misturando o encarnado com o brilhante e o branco, gera-se o amarelo. Em que a proporção são misturados, não seria prudente explicá-lo, mesmo que alguém soubesse, pois a partir deles não seria possível expressar razoavelmente nem uma necessidade, nem um discurso verossímil. O encarnado misturado com o preto e o branco dá púrpura ou bistre. Quando essa mistura é queimada, ele é acrescentado mais preto.
O fulvo gera-se com a mistura de amarelo e cinzento, o cinzento com a mistura de branco e preto, e o ocre de branco misturado com amarelo. Quando se combina branco com brilhante e se mergulha essa mistura em preto carregado, produz-se o azul escuro. O azul escuro misturado com branco dá azul claro, e o fulvo misturado com preto dá verde. Quanto às restantes cores, é relativamente evidente a partir desses exemplos a que misturas se devem assemelhar de modo a salvaguardar a narrativa verossímil. Mas se alguém quiser examiná-las por meio de um teste prático, estaria a ignorar a distinção entre a natureza humana e a divina, porque enquanto um Deus é suficientemente conhecedor e ao mesmo tempo capaz de fazer a mistura de muitas coisas em conjunto numa só, e novamente de dissolver o que é uno em múltiplas coisas, nenhum homem é neste momento nem alguma vez será capaz de fazer qualquer das duas operações. Uma vez criadas todas essas coisas desse modo e de acordo com a necessidade, o demiurgo, do que é mais belo e melhor, colocou-as como acessórias naquilo que é gerado, de modo a engendrar o Deus autossuficiente e mais perfeito, servindo-se a esse respeito das causas instrumentais. Mas foi ele próprio que forjou o bom funcionamento em tudo o que é deveniente. Por isso é necessário distinguir duas espécies de causas, a necessária e a divina, e é a divina que devemos procurar em tudo com vista à obtenção de uma vida feliz, na medida em que a nossa natureza o admita. Quanto à necessária, é em função da divina que a procuramos, tendo em mente que, sem as causas necessárias, não nos podemos ocupar das próprias causas divinas, as únicas com que nos preocupamos, nem aprendê-las, nem participar delas de qualquer modo. E nessa parte termina o trecho aqui desse livro do Platão aqui, que é o Timeu e Critias, e que, no meu ponto de vista, né, ele descreve as cores, assim, e como nós recebemos as cores através dos olhos, assim, e descreve, assim, com bastante entusiasmo, assim, a vida, né, ele descreve com bastante certeza, assim, do que a gente precisa fazer para a gente ter uma vida feliz, né? Assim, a gente ter o que procurar para ter uma vida feliz, assim, em algumas coisas aqui, né? Lógico que ele não dá um manual de instruções, mas ele dá as direções, né? E isso que ele fala, assim, né? Nessa direção à vida feliz, é essa a filosofia do Mixang, né? A direção do Mixang, que é eu ter uma vida feliz, verdadeira, assim, né? Uma vida feliz, verdadeira e pura, e que não seja assim tão facilmente quebrantável, né, essa felicidade. É lógico que quando falece algum parente a gente fica triste, mas isso não quer dizer que a gente seja infeliz, né? Às vezes acontecem as coisas ruins pra gente porque precisa que aconteçam essas coisas para que a gente aprenda algumas outras, né? Mesmo assim, mesmo que essas coisas não sejam tão boas acontecendo agora, assim, de repente na nossa vida, se a gente se manter equilibrado, né, se manter firme no nosso propósito, nossa busca pela felicidade, não se desesperar, a gente está num caminho correto para se entender o Mixang, né? Na próxima aula eu vou pegar o livro do Chögyam Trungpa aqui para a gente ver através do livro dele, assim, o que é Mixang, porque ele é a fonte do Mixang, né? Então eu lendo esse livro do Timeu e Critias aqui, eu vi esse trecho aqui que assemelha-se muito ao Mixang nas palavras do Platão, e isso há 3, 4 mil anos atrás, né? Então, de repente, a gente não precisa seguir essa linha, né, de que a gente precisa meditar ou precisa ficar ali, né, ou viver como um monge budista, assim, né? Talvez não seja tão radical assim, mas seja principalmente em como eu vejo a vida, né, assim, como eu vivo a vida, na verdade, né? Se eu vivo dentro de uma felicidade, né, verdadeira, assim, que seja real mesmo, né? Então eu consigo ver as coisas belas,
E aí, dependendo de como eu componho a imagem, né, assim, depende também da composição da imagem, mas é principalmente você conseguir ver o belo, porque você está belo por dentro, né? Então é difícil de fazer no dia de hoje, mas não é impossível, né? E é um bom treino para se ter uma vida feliz, como diz aí o Platão, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Dê um like se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.